Nesta aula nós vamos aprender o que são as widgets e como que elas funcionam. Vamos lá? E o que são as widgets? As widgets são blueprints especializadas em criar a interface de usuário na tela do seu jogo, ou seja, todas aquelas informações como pontos de vida, o mapa, itens na tela, o menu inicial, o menu de pausa, os créditos finais. Tudo isso é feito utilizando as widgets. Elas servem tanto para fazer a interface de usuário, como também fazer menus que aparecem em cima de objetos, por exemplo. Eu já tenho uma widget preparada, então quando eu der play aqui, você vai ver que aparece essa informação. Eu sou uma widget, tá vendo? Tá esse texto escrito aqui na tela e esse texto foi criado utilizando uma widget. E como nós criamos as widgets? Da mesma forma que nós criamos blueprints. Eu vou acessar aqui a minha pasta de blueprints. Veja que eu já tenho aqui uma widget que eu criei, mas para criar uma nova você clica com o botão direito. Aqui embaixo tem a opção de User Interface e também temos a Widget Blueprint. Temos várias classes de widget também, só que o que a gente vai utilizar é a User Widget. Vou colocar aqui WBP, que é de Widget Blueprint, e vou dar o nome de aula. Quando eu clicar duas vezes na aula, ele vai abrir este novo editor. Vou deixar ele bem grande aqui pra gente. Veja que o editor ele é bem parecido com o editor que nós temos lá no sistema de blueprints. Só que a diferença é que ele não tem uma viewport. Ele tem a aba de designer e ele tem a aba de gráfico aqui do lado. O gráfico é exatamente igual. Veja que tem até o Event Graph aqui. E muda o sistema da widget, fica até diferente. Mas quando a gente está no modo de designer, ele tem outras opções. É aqui que nós vamos criar as widgets. Do lado esquerdo, por padrão, nós temos o palette, que no caso é a paleta para você conseguir colocar todas as informações. Então nós temos bordas, botões, nós temos como colocar imagens, barras de progresso, textos, nós temos como colocar inputs, nós temos várias opções para você criar a sua widget. E aqui ele vai mostrar a hierarquia, da mesma forma que o nosso Outliner mostra lá no Level Editor. Do lado direito nós temos o painel de detalhes, como sempre. E no gráfico nós temos a opção de My Blueprint, como nós tínhamos antes. E o painel de detalhes por padrão fica aqui, mas obviamente você já sabe, você pode mexer ele para onde você quiser. Então vamos criar a nossa primeira widget. Para criar uma widget, nós temos que colocar essas informações aqui na nossa tela. Nós temos esse pequeno ícone aqui que mostra qual que é a resolução atual da tela. A gente vai aprender como mexe nisso mais para frente. Só que não tem nada aqui. Imagine isso aqui como se fosse o Canva de uma pintura, uma tela de pintura mesmo. Então você tem que colocar as coisas aqui. Dependendo da forma como você faz, essa pintura sua vai ficar de um jeito diferente ou não. Nós temos aqui dentro da nossa paleta uma coisa chamada Canva, que é um painel de canvas mesmo. Você pode jogar ele aqui ou colocar ele dentro da hierarquia. Ao jogar ele aqui, ele vai assumir, por enquanto, o tamanho da nossa área de trabalho. Essa área de trabalho aqui, ela pode ser modificada, então você pode deixar nessa escala, por exemplo, ou você pode deixar em uma escala de telefone, ou em 1920 por 1080. Normalmente 1280 por 720 já é um bom tamanho para a gente conseguir trabalhar. E qual que é a função dessa widget aqui? Nesse caso da gente aqui, nós queremos escrever um texto na tela. Então você pode simplesmente arrastar o texto aqui para a tela e ele vai ficar posicionado aonde você quiser. Uma coisa em comum que todos esses itens têm é a informação de ancoragem, aonde que esse objeto vai ser ancorado na tela. Por padrão ele vem aqui no canto esquerdo, ou seja, não importa qual é o tamanho que essa tela tenha, ele vai tentar manter o objeto aqui no meio, baseado neste ponto de ancoragem. Mas para que a gente consiga ver isso aqui, nós precisamos criar essa widget em algum lugar. Ela não existe na tela, ela não existe no jogo, e se eu simplesmente selecionar ela aqui e jogar na cena, eu não tenho essa possibilidade, porque ela não é um ator que pode ser jogado na cena dessa forma. Para isso nós precisamos que uma outra blueprint crie essa widget
para que a gente possa depois colocar essa widget na tela. Então vamos fazer isso no nosso personagem jogador. Essas widgets podem ser criadas por qualquer blueprint. Inclusive aquela blueprint nossa da porta poderia criar essa widget para a gente. Mas uma boa prática que é utilizada no mercado é você fazer com que todas as widgets sejam criadas pelo jogador. Então vamos aqui no nosso template do third person, vamos abrir as blueprints e vamos abrir o third person character. Veja que eu já tenho alguns nodes que eu coloquei aqui exatamente com o intuito de fazer que essa minha widget da introdução que eu mostrei para vocês fosse criada na tela. Então eu vou deletar isso aqui, deixar bem grande para que você possa entender o processo. Eu estou pegando a partir do Begin Play aqui, onde ele faz todas essas coisas para pegar questões de input e tudo mais, e eu vou continuar a partir daqui qualquer linha de código que eu quiser. Não é porque já tem uma linha de código na sua blueprint que você não pode aumentar esse código ainda mais. Poderia colocar aqui em algum lugar, por exemplo, para quando eu apertasse um botão ou quando eu tivesse um input de movimento, mas a nossa ideia é que comece o jogo e essa widget já apareça. Então eu vou vir aqui e você pode procurar por Create Widget. E aí ele vai aparecer esse node e está escrito Construct e do lado está escrito None. Por quê? Não tem nenhuma classe selecionada. Ele quer que você selecione alguma classe de widget aqui. E nós temos já uma chamada WBP Aula e tem uma outra que chama Intro, que é aquela primeira que eu tinha feito. Então eu vou colocar aqui WBP Aula, vou compilar, vou minimizar aqui e quando eu der play não apareceu nada. Por quê? Porque eu só criei a widget, eu não inseri ela na minha viewport. Isso pode ser feito a qualquer outro momento. Então vamos dizer que eu criei a widget no Begin Play, mas eu não quero que ela apareça. Ela é uma widget de pausa, por exemplo, ou é uma widget que só aparece quando eu pego algum item. Então o evento que vai fazer isso acontecer pode ou não ser atrelado ao Begin Play. Nesse nosso caso agora, nós queremos que ele aconteça no Begin Play. Então, do valor que retorna aqui, que no caso é um objeto do tipo widget, nós vamos puxar aqui e escrever viewport. E aí nós temos a opção de adicionar ao viewport. Quando eu der play, aquele text block aparece aqui para mim na minha tela. Agora, para demonstrar aquilo que eu te falei sobre o tamanho da tela, eu vou deixar ele aqui para que você possa ver e vou dar play em uma janela separada. Veja que o bloco de texto está aqui no meio da tela. Só que se eu arrastar a janelinha para cá, ele tenta manter a distância da janela da esquerda. Tá vendo? Ele está tentando manter essa posição baseado nesse ponto aqui. Quando eu arrasto, ele vai tentar deixar a informação dentro da distância que eu coloquei aqui. Se eu trocar essa ancoragem, por exemplo, para o lado direito e der play, ele tenta manter a ancoragem desse lado de cá. Eu vou puxar o lado direito de novo, ó, e aí ele tenta colocar ele nessa posição que ele está, baseado nessa ponta de cá. Você pode fazer vários tipos de ancoragem. Você pode ancorar ele pelo meio. Então ele vai tentar usar o meio como um ponto de ancoragem. Se você começar a alterar aqui o tamanho, ele vai tentar deixar sempre no meio, por exemplo. Outra opção é fazer com que ele tenha a ancoragem baseada em toda a tela. Se eu clicar aqui, ele vai tentar manter ancorado em toda a tela. Quando eu der play, ele vai tentar manter aqui pelo tamanho da tela. Só que o tamanho da tela está diminuindo. O Canva aqui tem 1280, não é? E ele já está muito menor, ou seja, ele acabou sumindo da tela porque ele não tem espaço para renderizar. Ele foi renderizado e depois de um tempo ele sumiu porque não cabia na tela. Ele está tentando manter a posição dele baseado nessa posição do widget. E temos várias outras opções de ancoragem. No nosso caso, vamos deixar aqui no meio por enquanto. Nós não vamos ficar alterando o tamanho da tela, mas quando você estiver fazendo, por exemplo, uma widget que vai ser utilizada em um monitor de 4K, ele vai receber o tamanho de um monitor de 4K, que é essa proporção padrão que nós temos, 16:9. Mas pode ser que o seu jogador comece a jogar utilizando um monitor ultra wide.
E aí as informações que estão no canto, por exemplo, eu vou deixar essa informação mais aqui no canto. Quando eu der play, essa informação está aqui no canto e o tamanho normal seria mais ou menos isso aqui. Só que em um monitor ultra wide, essa daqui é mais ou menos a proporção. Então veja como que ficou diferente a posição onde eu coloquei o meu bloco de texto. Eu quero que ele apareça nessa posição aqui ou eu quero que ele apareça sempre aqui no canto direito? Porque esse tamanho de tela normalmente não fica mudando durante o jogo. Pode ser que a pessoa tenha um monitor ultra wide e um monitor 16:9 e aí ele transfira a janela de um para o outro e aí sim vai ocorrer essa adequação no tamanho e aí vai acontecer algo parecido com o que a gente está fazendo aqui. Mas normalmente isso não acontece. Isso já na hora que a pessoa dá play já vai ter que estar na posição correta. Então se eu quero que ele apareça desse lado de cá, eu quero que ele sempre fique a esta distância do ponto da direita. Eu não quero que ele mantenha a distância baseada no meio. Eu quero que ele mantenha a distância baseada no ponto da direita. Então eu posso ancorar ele no meio da direita, ou eu posso ancorar com toda a janela da direita. E aí cada um vai ter um tipo de efeito. Mas, novamente, ele está aqui no canto com essa distância. Se eu começar a voltar ao tamanho normal, veja que ele está tentando manter a distância também. Então, se eu quiser que isso aqui realmente fique nessa posição sempre, não importa qual é o tamanho, se é wide, ultra wide, então você tem que tentar pensar em qual é a posição que você quer que esses elementos apareçam na sua tela. Se for, por exemplo, um telefone celular, você provavelmente vai fazer a widget já pensando no tamanho do celular. Mas se eu mudar aqui o tamanho, ele manteve a distância em pixels aqui, ó, do canto da direita, certo? Então aqui é a forma que você consegue controlar a posição desses itens dentro da sua viewport. Então vamos fazer uma widget que vai aparecer quando nós estivermos em contato com a porta. E aí nós vamos apertar o botão na widget ao invés de ter que apertar a tecla E para abrir a porta. Antes de começarmos a fazer o código e tudo mais, já vamos deixar o desenho dela pronto. Então eu vou colocar aqui o nosso bloco de texto nessa posição. Veja que conforme eu vou mexendo, ele vai mudando aqui o valor da posição X e Y baseado no ponto de ancoragem. Se eu trocar o ponto de ancoragem, por exemplo, para a parte de baixo do meio, o valor muda, tá vendo? Esses valores vão mudando. E aqui nós temos o tamanho que você pode utilizar para X e para Y também. Eu vou deixar ele aqui nessa posição. E aqui onde tem o contexto, onde está escrito text block, eu vou colocar aqui abrir porta. E do lado dele eu vou colocar um botão. Vou colocar aqui esse botão. E eu posso controlar o tamanho dele também. Ele vem de 100 por 40, eu vou colocar 60 por 60, porque eu quero um quadrado, por exemplo. Aqui no estilo, nós podemos trocar várias informações, por exemplo, a cor dele. Se eu quero que esse botão ele seja, na verdade, azul, vou colocar ele aqui como azul. Só que ele tem a opção do normal, que é essa posição que ele vai sempre estar. Nós temos do hovered, que é quando você passa o mouse por cima dele. E nós temos também a opção do preset, quando você aperta o botão. E todos eles podem receber imagens. Então você pode procurar aqui alguma imagem que você tenha já produzida para a sua widget, por exemplo. Então eu tenho aqui esse pequeno botão. Eu posso encontrar ele aqui na minha área de trabalho ou só copiar aqui e ir colando ele nos outros também. Veja que essa cor aqui está influenciando a cor deles. Então eu quero que ele seja um botãozinho verde. Quando eu passar o mouse por cima, ele vai ser um botãozinho azul. E aí, quando eu clicar nele, ele vai virar um botãozinho vermelho. Mas é só na hora que clica. Quando você soltar o mouse, obviamente, ele volta para o estado normal dele. Ou de hovered, se você ainda estiver com o mouse em cima dele. Eu vou compilar, salvar. E quando eu der play, está aqui o nosso botão. Veja que eu passo o mouse em cima dele, ó. Ele fica azulzinho porque está hovered e quando eu saio ele fica verdinho. Quando eu clico nele ele fica vermelho, certo? Só que se eu clicar na tela eu não consigo mais clicar porque ele entrou no modo de jogo principal. Eu só estava conseguindo clicar porque eu ainda não tinha clicado na minha tela. A gente tem que fazer essas adequações na forma como ele se comunica.
mas agora a gente já tem um botãozinho criado na nossa tela. Nós podemos ajustar aqui a posição. Eu vou aumentar o tamanho da fonte, por exemplo, para ele ficar maior. Obviamente você tem as opções de fazer com que a escala da sua fonte mude dinamicamente e tudo mais, mas a gente está somente tratando do básico aqui, então nós não vamos ir para coisas muito mais avançadas do que isso. E nesta aula você conheceu o editor de widget e para que servem essas widgets. Você também criou uma widget do tipo bem simples, só para que ela apareça na tela, e você também aprendeu como é que se faz para que essa widget realmente apareça na tela. Espero que você tenha gostado desta aula e nos vemos na próxima. Até mais. Se você não quer ficar para trás e você já está pronto para desbloquear todo o seu potencial dentro da Unreal, escaneie esse QR Code que está aqui na tela ou acesse o link que está logo abaixo, que nele tem um presente meu para você. Mas tem que ser agora, porque o link vai expirar. Então, garanta sua vaga e venha fazer parte de um grupo seleto de profissionais.